Beleza, pessoal, aqui a gente vai passar para a parte da elasticidade sobre o arco, né? A questão aqui da elasticidade sobre o arco, ele fala o quê? Um produto apresenta um comportamento de quantidade de preço, né, num instante de tempo, daí é uma variação de preço da quantidade, no outro instante de tempo temos um novo ponto de demanda. Com isso, ele quer que tu calcule a elasticidade do arco da demanda para esse produto. Temos aqui na lista a resolução do arco, né? Aqui como vocês podem ver. É, Aqui temos a fórmula, que é Q1 menos Q0 sobre P1 menos P0 vezes P1 mais P0 sobre Q1 mais Q0, certo? Aqui ambos o denominador quanto o numerador são divididos por 2, só que aí matematicamente a gente só exclui esses dois valores, né? Corta 2 com 2, tranquilo. Não precisa ficar colocando toda vez isso. Beleza. Tendo isso em mente, a gente tem os valores de P0, P1, Q0 e Q1, certo? A gente vai montar aqui o nosso cálculo de elasticidade do arco. A gente vai pegar primeiro Q1, certo? Q1 é o quê? Q1 é igual a 1580 daqui, menos Q0, que é 1640, aqui, sobre P1 menos P0, aí P1, 990 aqui, menos P0, que é 10,20, vezes P1 mais P0, que compreende por 9,90 mais 10,20, né? P1 mais P0, como vocês podem ver aqui, sobre Q1 mais Q0, que é 1580 mais 1640. Resolvam os parênteses, dá os valores aqui, vocês multiplicam, depois dividem, multiplica aqui, dá 60 vezes 20,10 dá 1.200, menos 1.206, 0,3 vezes 3.220 dá 966, dividindo esse valor dá 1,25, ou seja, a elasticidade do arco dessa questão é 1,25, ou seja, 1,25 é maior que 1. Se ela é maior que 1, ela é o quê? Ela é elástica, ok? Tratando-se agora da questão 9. Temos os valores P0, P1, Q0 e Q1 aqui. Da mesma forma, vamos montar. Q1 menos Q0, que é 260 menos 285, certo? Q1 menos Q0. Sobre P1 menos P0, que é 27,20 menos 26,80, que está aqui, os dois valores. Aí P1 mais P0, 26,20 mais 27,20 mais 26,80, sobre Q1 mais Q0, que é 260 mais 285. Resolve os parênteses, vai dar esses valores aqui. Daí é só multiplicar, menos 25 vezes 54, 0,4 vezes 545. Vai dar o valor de aproximadamente aí menos 62,5 vezes o valor de 0,99, que dá aproximadamente menos 6,19. Ou seja, o valor absoluto aqui de elasticidade de arco, no caso tem que ter módulos, né? É o que? 6,15 é maior que 1, ou seja, aqui a elasticidade é elástica, ok? É bem simples vocês entenderem. Se ela for menor que 1, ela seria, no caso, compreendida por uma elasticidade elástica, entenderam? É simplesmente essa definição. Partindo para a próxima questão, que é sobre elasticidade no ponto aqui. É bem tranquilo, ele bota a primeira questão para definir a elasticidade no ponto P0 e a segunda no ponto P1. Prestem atenção a isso, certo? Que aí é o valor que a gente vai inverter ali na questão. Tendo em mente isso, a gente vem aqui para resolver. A fórmula da elasticidade no ponto é o quê? É a variação de Qx sobre a variação de Px vezes Px sobre Qx, ok? Daí aqui a gente tem Q1 menos Q0, P1 menos P0 vezes P0 sobre Q0. Aí a gente vem aqui e resolve
pega os valores de acordo com a fórmula. Q1 menos Q0 fica 3.520 menos 3.680 sobre 4,80 vezes menos 4,20, certo? Vezes P0 mais Q0, que é 4,20 sobre 3.680. Resolve os parênteses, depois multiplica um pelo outro aqui, menos 160 vezes 4,20 e 0,6 vezes 3.680. Esses valores vão compreender exatamente nesse valor aqui de cima, que é 260,6 menos, vezes no caso, 0,00114, que dá igual a 0,304. Ou seja, a elasticidade no ponto 1, no ponto 0, desculpe, é aproximadamente 0,304, o que é menor que 1, ou seja, portanto, é uma elasticidade, aqui o valor é compreendido por inelástico, ok? Dado que ele é menor que 1. Para a questão 5. A questão 5 aqui é a mesma coisa, certo? Só que aí para o ponto P0, vocês vão fazendo da mesma forma. Vou passar agora para a questão da elasticidade na renda, certo? Ele pega aqui e fala: conhecidas as variações da renda do consumidor e das quantidades demandadas de um produto, determine o valor e a elasticidade de renda, bem como o tipo do produto analisado. Ok, aqui nesse primeiro ele já dá as porcentagens de variação, certo? Você não tem os valores de quantidade e preço, ou seja, já dá o resultado de cada variação. Então aqui você pega o resultado e a elasticidade de renda é basicamente o quê? A gente vai fazer a divisão, né, entre a variação da quantidade sobre a variação na renda. Como a gente tem a variação da quantidade é menos 12,35 e a variação da renda é menos 16,45. A gente vai dividir menos 12,35 por 16,45, que vai dar exatamente em módulo o valor de 0,750. 0,750 é menor que 1, ou seja, aqui se trata de um bem essencial, entenderam? Por ser esse valor de menos 1. Menor que 1 no caso, desculpe. Beleza, aqui a questão 9 é diferente pelos valores que ele dá os valores iniciais, né, de renda e de quantidade. Daí aqui é um pouco mais cálculos, né, porque ele já não lhe dá a variação percentual, então você tem que calcular. E a fórmula é basicamente a mesma. Nesse caso aqui, ele lhe pede a variação da quantidade sobre a variação da renda vezes a renda sobre a quantidade. No caso, quantidade zero. Aqui a gente tem a elasticidade de renda. A gente vai substituir os valores. No caso aqui você pegar aqui o Q1 menos Q0, né? E o R1 menos R0. No caso aqui, ó, R1 menos R0. No caso, esses dois valores são iguais, mas aqui é Q1 menos Q0 e R1 menos R0. E vezes R0 sobre o Q0, ok? Então aqui a gente resolve os parênteses, ok? Multiplica os valores. Aqui em cima vai dar 0. 0 dividido por 3,8 é 0. Não tem como dividir 0, né? Então dá 0. Aqui no caso, como dá 0, a elasticidade é igual a 0. Ou seja, aqui é um bem inexistente para essa elasticidade. Não temos um bem com uma elasticidade igual a 0, ok? Aí a questão 10 é a mesma forma da questão 9, ok? Você vai pegar aqui Q1 menos Q0, ó, Q1, 4.854, menos Q0, 4.612 e 26, no caso, aqui, ó, sobre R1 menos R0, vezes R0 sobre Q0, resolve os parênteses, depois multiplica esses valores, 228 vezes 125 e 40,6 vezes 4.626, vai dar um valor de, cada um aqui vai dar 5,6 vezes 0,07. Multiplicando isso aqui, vai dar igual a elasticidade da renda de aproximadamente 0,151, certo? Esse valor aqui de elasticidade é menor que 1. Então, se a elasticidade aqui é menor que 1, então, portanto, temos um bem essencial, ok?
Aqui falar um pouquinho sobre as questões de elasticidade de renda, teóricas no caso. Aqui a primeira é o quê? Quando a renda disponível do consumidor por um determinado período aumenta, no caso ele está falando aqui, ó, a renda real aumenta, certo? Num período. Aí podemos dizer que normalmente as quantidades demandadas do produto também tendem a aumentar. Quantidade demandada do produto tendem a aumentar. Isso é correto ou errado? Se for errado ou correto, você também tem que justificar. Vamos lá. Partindo para cá. Basicamente, o que foi dito aqui é incorreto, ok? E o porquê é basicamente o quê? Porque assim, a, aqui ele fala sobre variações, certo, na renda positivamente e variações na quantidade demandada positivamente. Só que assim, não tem como afirmar isso se você não especifica qual bem ele está citando, ok? Então aqui, ó, é, isso é incorreto, pois depende do tipo de bem que será escolhido. Por exemplo, se for um bem escolhido do tipo normal, a forma como ele reage é diferente, ou seja, a quantidade demandada se aumenta, se a quantidade demandada aumenta, né? Com o aumento da renda. E se for um bem do tipo inferior, que é outro tipo de bem que reage de outra forma, o que é que acontece? Se a gente pegar e aumentar a renda do indivíduo que está querendo consumir um bem inferior, a quantidade demandada dele por esse bem inferior vai diminuir, ok? A relação aqui nos bens inferior é inversamente proporcional. Já no bem tipo normal é o quê? A quantidade demandada aumenta com o aumento da renda. Então ela é positiva, positivamente não, no caso, é proporcional, certo? Ela não é inversamente proporcional, elas são totalmente proporcionais. Então aumenta a quantidade de renda, vai aumentar a quantidade demandada se um tipo do bem for normal. Se for um tipo de bem inferior, é diferente. Então, por isso que essa afirmativa na questão aqui está incorreta. Por quê? Porque ela não especifica qual o bem. Então, nesse caso, essa relação aqui não se encaixaria em qualquer um dos bens, só especificamente se fosse um bem normal, certo? Questão 2. Podemos dizer que se a renda do consumidor aumenta e a quantidade demandada de um certo produto diminui, ó, a renda do consumidor aumenta e a quantidade demandada de um certo bem vai diminuir. É porque esse produto é de péssima qualidade e é chamado de inferior? Isso é certo ou correto? Certo ou errado? Por quê? E aí pede para justificar. Primeiro, se a renda isso é correto, certo? Como a gente explicou anteriormente com o exemplo do bem inferior, isso aqui é correto. Por quê? Porque, basicamente, como a gente explicou acima, o bem inferior reage de uma forma inversa a aumentos na renda, ou seja, a relação da quantidade demandada de um bem inferior comparado com a renda é uma comparação e uma relação inversamente proporcional. Se a renda aumenta muito, a tendência é consumir menos, demandar menos de bens inferiores, certo? Então é basicamente isso. Bem inferior é a mesma coisa que bem de baixa qualidade, de péssima qualidade, ok? Ou bem não necessário. A 3. Quando a elasticidade da renda apresenta um valor maior que a unidade, valor maior que a unidade, ou seja, está dizendo que o valor é maior que 1, podemos dizer que o produto é analisado de que tipo e por quê, certo? Aqui, ó. Se a elasticidade de renda for maior que 1, o bem será do tipo supérfluo. Supérfluo, certo? No caso aqui, é, entendo que na anterior eu falei que o bem inferior ou bem não necessário eu confundi, certo? No caso é bem inferior ou bem de péssima qualidade. Aqui ele fala de um bem supérfluo. Por quê? Quando o bem tem uma elasticidade de renda maior que 1, o bem será do tipo supérfluo, ou seja, pois tem uma determinada variação na renda, vai causar uma variação ainda maior na quantidade demandada desse bem, certo? Ou seja, se a renda reduz em 15%, por exemplo, a quantidade demandada do bem inferior também será reduzida em 30%.
conseguiram compreender isso? É basicamente essa relação. Partindo para o exercício sobre elasticidade cruzada. Ele fala aqui, né, a partir das variações conhecidas do preço dos produtos e das variações ocorridas na quantidade de outro produto, ele é relacionado. E o preço constante determina o valor da elasticidade cruzada e o tipo do produto. A gente vai para a resolução aqui, né? Você tem P de x0, QY de x0, P de x1, QY de x1. A fórmula aqui, assim, no caso da elasticidade cruzada, a gente não tem módulo, ok? Porque aqui os resultados diferem por ser positivo ou negativo. Diferem o tipo do bem. Se ele for negativo, ele é um bem complementar. Se ele for positivo, ele é um bem substituto, ok? Aqui é a fórmula. Elasticidade cruzada é QY1 menos QY0 sobre Px1 menos Px0 vezes Px0 sobre QY0, ok? A gente vai substituir os valores. QY1 menos QY0 fica o quê? Fica 12.100, que é Q1, certo? Menos QY0, que é 2.540. Sobre Px1, que é 1,80, menos Px0, que é 1,22. Vezes Px0, que é 1,22, sobre QY0, que é 2.540. Vamos resolver os parênteses, né? Depois multiplica os valores, esse aqui por esse aqui. E depois divide, certo? Vai dar um valor exato, um valor aproximado, na real, de 0,07, menos 0,07. Fiquem atentos aos sinais, porque aqui, se ele for positivo, ele é um bem, se ele for negativo, ele é outro, ok? Então, no caso aqui, quando ele é um bem negativo, deu uma elasticidade cruzada negativa, menos 0,07, ele é um bem complementar, ok? Da mesma forma, na outra questão, ele dá outros valores. A gente vai substituir aqui QY1 menos QY0 sobre Px1 menos Px0 vezes Px0 sobre QY0. Resolve os parênteses. Aí aqui, resolvidos os parênteses, a gente multiplica cada um por si. Aí depois divide e vai dar um valor aproximado no caso, né, de elasticidade cruzada igual a menos 1,113, aproximadamente, ou seja, o valor aqui é negativo, elasticidade cruzada negativa, portanto, o bem é um bem complementar, galera. Se ele fosse positivo, ele seria um bem substituto. Tá entendido? Se eu tiver falado alguma coisa incorretamente aí, me perdoem porque eu estou tentando fazer aula para vocês mas eu estou um pouco apressado porque o tempo está meio curto, mas qualquer coisa, se vocês ficarem confusos com o que eu falei, vocês só me chamam no privado que se tiver errado alguma coisa, eu tento corrigir, certo? No mais, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei repassar. Obrigado, pessoal.